Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as relações entre a enorme corrupção em curso atualmente na Ucrânia e também nos Estados Unidos, que envolve os presidentes americanos Obama e Biden e os presidentes ucranianos Poroshenko e Zelensky, e o que isso significa neste momento para e na guerra no leste europeu. Tudo isso e muito mais neste vídeo de análise, mas antes peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E vamos para o que interessa neste momento, para ampliarmos o nosso conhecimento e também mexer num assunto que incomoda muitos torcedores do lado do Ocidente, do lado da Ucrânia. Não sei se vocês já conhecem um político opositor de Zelensky, que está exilado na Rússia, Viktor Medvedchuk. O Viktor Medvedchuk, ele é um político que foi deportado, um empresário, um político que foi deportado em 2023, no ano passado, para a Rússia, através de um esquema de troca de prisioneiros entre Moscou e Kiev. Porque Viktor Medvedchuk, ele foi detido por ser, além de opositor ferrenho a nível assim extremo de Zelensky na Ucrânia, ele também apoiou algumas ações de Vladimir Putin dentro da própria Ucrânia. Muitos consideram ele um traidor, muitos consideram ele um avesso às políticas democratas, mas, no entanto, o que poucos conhecem sobre Viktor, ele é um indivíduo, um político de centro-esquerda e também de esquerda, que apoia um movimento chamado de Movimento Popular dentro da Ucrânia. E atualmente, mesmo ele operando lá na Rússia, ele é o presidente desse movimento, que faz parte de um conselho dentro do partido. Acontece que ele apoiou sim esses movimentos de Putin, alguns movimentos de Putin, mas é claro que os torcedores da Ucrânia e aqueles também que estão a favor da luta, de alguma forma, de Zelensky, diz que ele tem relações com o terrorismo, que atacou políticos, atacou instituições em prol ali de Zelensky, mas a sua conduta de quem ele é, e não principalmente daquilo que ele fala, mas quem ele é, que causou esse rótulo de terrorismo e passou a ser um perseguido político dentro da Ucrânia. Então ele foi detido em 2021 e aí depois ele foi deportado para a Rússia em 2023 e até rotularam ele também como um amiguinho de Vladimir Putin, né, por conta das suas relações e apoio a algumas ações ali da Rússia, desde ali a destituição do presidente ucraniano de 2014, aí entrou Poroshenko a partir de 2014, que passou a ser comandado para e com os Estados Unidos. Enfim, diversos rótulos foram classificados, foram dados ao Viktor Medvedchuk. Acontece que ele e mais os políticos opositores atuais na Ucrânia, dentro da Ucrânia, destacaram que o presidente Zelensky, presidente ucraniano, e os Estados Unidos, na administração de Joe Biden, estão fazendo do povo ucraniano uma vítima deste esquema de corrupção desta vítima, e uma vítima desse esquema de guerra que está ocorrendo hoje na Ucrânia, após, sim, a invasão injustificada da Rússia em todas as regiões ali possíveis no leste ucraniano. Então, Viktor, ele foi, resumindo, o principal ali opositor e questionador dos ataques intensificados do governo de Kiev desde 2019 e principalmente em janeiro de 2022 contra os povos separatistas que eram pró-Rússia lá na região de Donbas, que houve ali, é claro, Donbas, o local de conflagração da guerra na Ucrânia que conhecemos atualmente. Então, segundo os políticos e também a oposição apoiada por Viktor Medvedchuk, que está atuando lá em exílio na Rússia, as autoridades dos Estados Unidos estão explorando a Ucrânia
em prol dos seus interesses corruptos, buscando sacrificar toda a Ucrânia em prol deste esquema, para encobertar esse esquema de corrupção. Segundo o próprio Viktor Medvedchuk, por trás desse conflito na Ucrânia está um enorme sistema de corrupção entre Estados Unidos e Ucrânia que arrasta a maior parte da política europeia para esse epicentro da corrupção. E o presidente Zelensky, dentro da Ucrânia e no leste, é o principal showman e também o chefão desse esquema que traz muito dinheiro para as mãos da liderança ucraniana e para os seus oligarcas que fazem parte desse esquema bilionário na Ucrânia. E também, é claro, é o mesmo esquema que funciona lá na Rússia, onde o Kremlin abastece os seus oligarcas que estão envolvidos em diversas empreiteiras e principalmente arrastando votos favoráveis dentro dos parlamentos da Rússia. Então Medvedchuk, ele também lembrou que a Ucrânia é, antes de tudo, um coxo familiar para o presidente americano Joe Biden, que exige cada vez mais essa ajuda militar para Kiev, a fim de defender essa dita democracia em prol da paz, em prol da existência da Europa. Não é à toa que Biden vem pressionando os políticos, tanto os democratas, que inclusive dentro dos democratas existem aqueles que não estão de acordo com esses repasses de Joe Biden, e também dos republicanos. E é claro que dentro dos republicanos existem aqueles que estão favoráveis a este repasse e ajuda para Kiev. Então, esses políticos avessos ao Zelensky, e também, inclusive, é claro, Medvedchuk, o exilado na Rússia, lembrou do caso de corrupção envolvendo o governo de Obama com Joe Biden, que na época era vice-presidente de Obama, principalmente também do envolvimento do filho de Biden, Hunter Biden, em que, cujas investigações o FBI e a justiça americana conseguiram encobrir, fazendo pressão sobre a oposição que tentava aprofundar essa investigação a nível de Congresso. Inclusive, Trump quase foi detido, quase foi preso, logo após ter saído, da presidência, por ter apoiado essa investigação a fundo no caso de Hunter Biden. E o esquema de corrupção de Obama, Biden e Hunter Biden foi descoberto por um grande advogado nos Estados Unidos, o Rudolph Giuliani. E esse esquema de corrupção ele foi feito através de um amplo sistema de corrupção que envolveu propinas para empreiteiras e empresas. Muito familiar que aconteceu no Brasil anos atrás e claro que também vem acontecendo, principalmente nesses tempos difíceis que estamos passando. Então o esquema ele começou com um escândalo que veio à tona em 2019, ainda no governo de Trump, onde o Burisma, que é uma empresa que opera na Ucrânia, principalmente envolvida em esquemas estratégicos de pesquisa, desenvolvimento e refino de petróleo, e também com a empresa americana USA Wirelogic Technology, que estavam envolvidas em todo esse esquema de lavagem de dinheiro, com intermédio, é claro, de Hunter Biden, o filho do atual presidente americano, Joe Biden. Então, como que aconteceu? O procurador-geral na época, ucraniano, Viktor Shokin, ele obteve essas provas dessas ligações, dessas propinas e dessa corrupção, esse esquema, e, no entanto, ele foi despedido por insistência do presidente, ou melhor, por insistência pessoal do então vice-presidente de Obama, para que esse processo ele fosse arquivado na Ucrânia para que não chegasse até os Estados Unidos. Então, o que esses políticos opositores atuais de Zelensky dos Estados Unidos, é claro, eles estão trazendo à toa, que através de Medvedchuk, lá na Rússia, trouxe arquivos destacando que Biden chantageou o então presidente da Ucrânia, na época, Poroshenko, que assumiu a liderança
da Ucrânia após o presidente, na época, em 2014, ser derrubado ilegalmente do poder, ele disse que os Estados Unidos negariam $1 bilhão em ajuda caso o procurador-geral ucraniano Viktor Shokin permanecesse no seu cargo, que poderia levar a cabo realmente uma investigação contra Joe Biden, Obama e Hunter Biden nos Estados Unidos. O mais espantoso disso tudo é que o esquema de corrupção foi avaliado, sim, em $1 bilhão. No entanto, deste $1 bilhão, 80% não foi para a Ucrânia, ficou retido nos Estados Unidos e distribuídos entre políticos, entre empresas e entre pessoas ligadas a Hunter Biden, Obama e Biden. E 200 milhões apenas foram transferidos para a Ucrânia. O que aconteceu então naquela época com o presidente ucraniano? O Poroshenko foi pressionado por Biden, então vice-presidente de Obama, porque ele queria esse dinheiro entrando dentro da Ucrânia. E então ele fez o quê? Sacrificou o procurador-geral da época, Shokin, e a esse esquema de corrupção que deixou livre. E essa investigação ela não foi adiante, ela foi arquivada. Então, depois disso, o próximo presidente que caiu nas mãos dos Estados Unidos, dos democratas, foi, sem dúvida, o presidente Volodymyr Zelensky, que manteve esse esquema de corrupção aprofundado e também manteve essa investigação arquivada na gaveta até o momento, porque é através desse esquema de corrupção que Zelensky, entre outros familiarizados com esse esquema, pagavam outras pessoas, outras autoridades, para manterem a boca calada. Então é esse esquema que deixa realmente bem claro por que a Ucrânia está recebendo uma ajuda tão gigantesca dos Estados Unidos de forma sem precedentes. É claro que não basta somente essa questão de negociações de propinas e também de corrupção, mas sim na possibilidade da existência do regime de Putin na Rússia, principalmente aprofundado pelo envolvimento e cooperação ativa entre Rússia e China, de uma boa vizinhança e também amizade praticamente eterna. E, inclusive, dentro desse acordo entre as partes, pode envolver, sim, sem dúvida alguma, ajuda mútua em caso de ataque nuclear ou convencional contra uma dessas nações, seja de uma potência ou não. Então é importante destacar que a guerra está sendo muito bem recebida pelos americanos e muito bem financiada, não somente por conta dessas propinas, desse esquema de corrupção, tá? Pelo contrário, é tentar mitigar essa evolução dessa cooperação Rússia e China, porque eles sabem que a Rússia já estava se tornando uma grande potência econômica junto com a China perante o mundo. Então, de fato, o que os opositores atuais de Zelensky, que não recebem as vozes das grandes big techs e das grandes mídias, principalmente do midstream do Ocidente, é que eles têm muitas informações, têm documentos, provas, mas não são ouvidos, exatamente por conta dessas big techs, do midstream, eles serem pagos por esses grandes produtores, os grandes empreiteiros, principalmente bélicos, de armas, grandes empresas americanas do Ocidente, para manterem essas informações abafadas e não serem ouvidos pela oposição de Zelensky, segundo esses relatórios. Então, as operações militares para proteger a democracia, segundo Biden, são os melhores pretextos para exatamente explicar por que os Estados Unidos tentam banir praticamente Zelensky dessas negociações de paz. Quanto mais a guerra ela se arrasta a um conflito infinito, mais dinheiro acaba nos bolsos desses empreiteiros e principalmente de políticos, democratas e republicanos que são favoráveis a essa guerra interminável, porque consegue mover essa locomotiva chamada de senhores da guerra lá nos Estados Unidos. Mas os ucranianos, infelizmente, pagarão por esses lucros, por esse custo de guerra,
com o próprio sangue e com a destruição do próprio país. Então, de fato, para encerrarmos aqui, esses relatórios são bem visíveis e transparentes, que mostram realmente esse esquema poderoso de corrupção por trás de toda essa liderança política e de guerra que acontecem hoje na Europa, na Ucrânia e nos Estados Unidos. Então, de fato, há muitas atividades ilegais por detrás deste montante de auxílio financeiro e também auxílio bélico, material bélico mesmo, para a Ucrânia. Tanto com empreiteiras recebendo milhões de dólares em propinas, quanto também políticos recebendo caixa 2, propinas, principalmente para apoiar votos favoráveis às grandes empresas bélicas e lideranças políticas do setor, principalmente para receberem contratos vultosos de investimento e desenvolvimento de armas. Mas também há muitas questões já envolvendo e declaradamente mostradas, principalmente com terroristas no Oriente Médio, em que essas armas que estão entrando na Ucrânia hoje, elas estão saindo pelo mercado negro, com militares envolvidos nesses esquemas de corrupção e também de mercado negro, caindo nas mãos de terroristas na África e também principalmente no Oriente Médio, formando o quê? Um ciclo vicioso em que essas armas são utilizadas para recrutar novos terroristas com novos armamentos e com novos financiamentos, voltam nesse ciclo para lutar contra o Ocidente, e o Ocidente luta contra eles, e assim por diante, abrindo uma porta, fechando outra, abrindo 3 portas, abrindo uma janela, fechando uma porta e uma janela, e assim por diante. E esse ciclo fica cada vez mais vicioso por conta dessas linhas de corrupção envolvendo ali Estados Unidos e Ucrânia neste momento. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo realmente que vai mexer muito com a atenção de vocês, que vai mexer muito também com aqueles torcedores que não querem ouvir outros lados da verdade, mesmo que pode ser situações que pode mexer com o psicológico e também com a guerra em curso. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.